Salve galera que assiste o meu canal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Roda a vinheta. Na aula de hoje nós temos o tema queda livre. Né? A aula de hoje, na verdade, ela é uma continuação das nossas duas últimas aulas de movimento uniformemente variado, né? Com uma pequena diferença, ok? A queda livre, ela é, na verdade, um movimento vertical, tá? E esse tipo de movimento ocorre nas proximidades da superfície terrestre. Então, nas proximidades da superfície terrestre, ela é atraído pela força gravitacional. Tá? Esse item, força, a gente vai ver mais profundamente no próximo bimestre. Tá? Então, mas todos já ouviram falar sobre força gravitacional. Então, a força gravitacional puxa para o centro da Terra todos os corpos. Ela atrai para o centro da Terra todos os corpos. Tá? E essa atração, ela é feita através da força gravitacional e logo ela vai apresentar uma aceleração durante essa aproximação. Tá? Então, a queda livre, ela é uma queda acelerada, ou seja, e essa aceleração, dependendo da região na Terra, ela é constante. Né? Só ressaltando o seguinte, vamos supor que aqui é a Terra, e nós temos uma área ao redor da Terra, tá? Vamos supor que seja isso, nessa área aqui, aonde essa aceleração ela é constante, tá? Nas próximas áreas, vamos botar aqui uma outra cor, vamos supor, nessa outra zona aqui, essa aceleração ela vai diminuindo, tá? Até chegar a um ponto em que essa aceleração, ou seja, fora já da atmosfera terrestre, aonde essa aceleração ela não vai mais existir, tá? Então tem uma área onde ela tem um valor constante. A partir de um tempo ela começa a não ter mais esse valor, ela vai diminuindo até chegar a um ponto em que ela não tem mais valor nenhum, ou seja, que a aceleração da gravidade é igual a zero. Tá? Então, esse nosso estudo de queda livre, ele se dá nessa área vermelha aqui, bem próximo à superfície. Ah, professor, que altura mais ou menos isso? Bom, não temos assim um valor estimado, mas é algo em torno de 1 quilômetro, de 1 a 2 quilômetros. Tá? A gente considera esse valor da aceleração da gravidade. Tá? E, na verdade, ela é bem variável de acordo com a altitude, né, e o local aonde nós estamos. Por exemplo, aqui na região, vamos supor que aqui é equatorial, ela vai ter um valor. Aqui no polo, tá, nessa região aqui, elas vão ter outros valores. Tá? Mas isso não é coisas que a gente deve se preocupar. Tá? Sempre que a gente for trabalhar algum tipo de problema, ele vai informar qual o valor de aceleração da gravidade que nós devemos utilizar. Tá? Então, de modo geral, um valor médio mais aproximado da aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Mas para efeito de exercício, a gente sempre vai usar esse valor. Tá? Professor, então, quando for fazer exercício, qual valor eu devo usar? Tá? Geralmente o exercício fala qual valor você vai usar, tá? A não ser que ele queira que você descubra esses valores, tá? Porque, como eu falei, ela não é constante, dependendo da região, você vai ter um valor diferente. Então, para efeito de exercício, você vai usar sempre 10 metros por segundo ao quadrado, ou usa outro que ele vai determinar. Tá? Ok? Bem, por que eu falei que isso também é um movimento uniformemente variado? Porque todas aquelas equações que nós vimos anteriormente, elas são válidas aqui para a queda livre, né? Com uma única diferença. Nas outras
nos outros movimentos, a gente tinha a aceleração como um valor qualquer, tá? Já aqui na queda livre, nós vamos ter sempre o valor de g, tá? Então, a aceleração da gravidade aqui, a aceleração da gravidade aqui e a aceleração da gravidade aqui, tá? Permanece do mesmo jeito a equação. Outro ponto da queda livre é o seguinte, é com relação ao sentido do movimento. Por exemplo, nós temos o sentido de, vamos supor que aqui é a superfície, deixa eu apagar aqui que está quase em cima. Deixa eu apagar isso aqui, vamos fazer aqui nesse pedaço. Então, vamos lá. Então, vamos supor que aqui é a superfície onde nós vamos fazer a análise do nosso estudo. Se eu estou jogando um corpo para cima, tá? Nesse sentido, então o corpo vai dar aqui nesse sentido. Então, nesse caso, eu vou considerar a aceleração da gravidade como negativa. Por quê? Porque para eu lançar esse corpo aqui, eu tenho que injetar inicialmente uma velocidade diferente de zero. Tá? E ela vai subir até um ponto de altura máxima. Tá? Ela vai chegar numa altura máxima, que vai ser exatamente quando essa velocidade atingir o zero. Tá? Por que ela atingiu zero? Ela sai de uma velocidade, sei lá, diferente de zero, né? Diferente de zero. Sei lá, tipo 300 metros por segundo, um exemplo só. Ela vai subir, subir e vai diminuindo essa velocidade porque a aceleração da gravidade nesse sentido vai ser negativa. Porque ela está no sentido para baixo, ela quer vir para o centro da Terra. Tá? Então, como ela está no sentido negativo, ela vai fazer essa velocidade diminuir. Tá? Até chegar ao ponto em que a velocidade vai ser zero. E aí nós vamos alcançar, então, a altura máxima. Isso aqui era para ser um H. Tá? Um H. Quando ela atinge essa velocidade zero, então ela vai começar então, a queda, literalmente. E nessa queda, ou seja, no sentido de cima para baixo, então, nesse caso, a aceleração se torna positiva. Ok? E nesse sentido, o que vai acontecer? A velocidade que era zero, ela vai começar a ganhar velocidade até chegar à velocidade que ela foi lançada aqui embaixo, novamente. Tá? Ou seja, na subida ela vai ter uma velocidade qualquer, chega na altura máxima e fica zero. E aí ela começa a descer. E aí, antes de tocar o solo, ela tem que atingir novamente a velocidade que ela foi lançada. Ok? Então, quando a gente for fazer uma análise de qualquer exemplo ou exercício, a gente tem que considerar essas duas situações. Tá? Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Bem, aqui a gente tem um exemplo da seguinte situação. Uma laranja é lançada verticalmente para cima. Está aqui o sentido, aqui a laranja e ela está subindo. Ó. A partir do solo, então ela saiu do solo. Com velocidade inicial ó, de 10 metros por segundo. Essa velocidade inicial, quando é lançada para cima, ela não pode ser igual a zero, porque se ela for igual a zero, ela não vai subir. Tá? Ela tem que ter uma velocidade de lançamento, uma velocidade diferente de zero. Então, aqui ele diz, considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Tá? Isso aqui é uma informação muito importante, tá? Desprezar a resistência do ar, porque essa aqui diz para a gente que não tem atrito nesse tipo de movimento. Tá? E no próximo bimestre nós vamos começar a estudar algumas situações em que tem o atrito, tá? uma resistência do movimento. Tá? Então, continuando, calcule o tempo de subida, isto é, o intervalo de tempo que a laranja leva para atingir essa altura máxima. Tá? Opa, altura máxima, vamos lembrar ainda há pouco. Quando é que eu sei que é a altura máxima? Quando ele chegar num ponto onde a velocidade vai ser igual a zero. Tá?
Então, ele vai sair de uma velocidade de 10 metros por segundo aqui embaixo, vai diminuindo. Por que que ele vai diminuindo? Porque ele está subindo, então o g ele é negativo, tá? Como está indicando aqui na figura. Então, o g vai diminuir, vai fazer com que a velocidade diminua. Tá? Então, ela vai começar do 10 e vai chegar no ponto zero. Então, nessa situação, eu vou saber qual é a altura máxima que a laranja alcançou. Tá? Então, é isso que ele quer saber. Calcule a altura máxima que vai ser atingido por ela. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que o g vai ser negativo, porque está no sentido contrário do g. E vamos considerar a origem do espaço no solo e a origem dos tempos no instante do lançamento da laranja. Tá? Então, qual equação nós vamos usar? A gente vai usar função horária da velocidade. Tá? Só que aqui ele botou o alfa, mas a gente sabe que aqui é o g. Tá? Então, a velocidade inicial é 10, vai ficar menos, né, o g, menos o g, menos 10, vezes o tempo. Tá? Então, a gente não sabe o tempo que ela demorou para subir. Nós vamos descobrir agora qual é o tempo que ela demorou para subir. Então, quando a laranja atinge sua altura máxima, a gente sabe que a velocidade final é zero. Então, a gente sabe que o v é zero. Então, aqui está zero, que é essa mesma equação aqui. Ó. Eu já sabia a velocidade inicial, já sabia o valor da aceleração. Agora eu sei que a velocidade é zero. Então, aí fica fácil de eu saber o tempo de subida, que é esse TS aqui. Então, fazendo a manipulação matemática aqui, né, eu passo esse membro para o outro lado, ele fica positivo. E aí eu passo o 10 que vai ficar assim. Vai ficar 10 TS igual a 10. Então, eu passo esse 10 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar TS igual a 10 dividido por 10. Então, 10 dividido por 10 é exatamente 1. Então, agora eu já sei o tempo de subida. Sabendo isso, agora eu vou para a função horária do espaço, porque eu quero saber a altura máxima que a laranja alcançou. Então, eu vou usar a função horária do espaço agora. Tá? Então, como ele falou, vamos considerar o solo como a origem do movimento. Então, S0 é 0. V0 é 10. Tá? E a aceleração é menos 10. E como eu sei o tempo de subida, ou seja, o t, eu sei que o t é igual a 1. Então, é isso que ele vai fazer agora aqui para a gente. Tá? Então, S0 é 0, velocidade inicial 10, a aceleração da gravidade é menos 10. Tá? E aí, na fórmula, continua 2 vezes t ao quadrado. Então, simplificando aqui, né, nós vamos ter 0 some 10 vezes t, menos 10 dividido por 2 é exatamente 5t ao quadrado. Agora eu vou substituir o tempo. Já poderia ter feito isso logo, né? Mas ele preferiu fazer assim. Então, tempo igual a 1 segundo. Tá? E aí eu vou saber que o espaço vai ser a altura máxima. Então, a altura máxima substituindo o t por 1 vai ficar aqui. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então, 10 vezes 1 menos 5 vezes 1 ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar menos 5. Então, 10 menos 5, 5 metros. Tá? Então, aqui descobri a altura máxima do nosso exemplo. Bem, existe outra forma, tá? Uma forma mais rápida de se conseguir essa altura máxima, que é usando a equação de Torricelli. Tá? Poderia ter feito direto por essa. Quando você for fazer um exercício, você pode escolher. Se você vai escolher usando as duas equações, né? Função horária da velocidade ou função horária do espaço, ou se você pode usar a equação de Torricelli. Tá? Em algumas situações, você consegue usar a equação de Torricelli. Em outras situações, você não consegue. Tá?
E aí você tem que analisar o problema para saber qual das equações você vai utilizar. Então aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. A velocidade final eu já sei que é 0. Tá? Velocidade inicial é 10, vai ficar ao quadrado, que está aqui, ó. 2 vezes o alfa, que no caso aqui vai ser o g, menos 10. E o ΔS. Quem é o ΔS? É a altura máxima que nós vamos descobrir. Por quê? Porque aqui é exatamente o S menos o S0. Tá? O S0 a gente sabe que é zero, que está dizendo que é para a gente considerar a superfície como a origem. Então, o S vai ser a nossa altura máxima. Então, a gente vai ter aqui 10 ao quadrado vai dar 100. Vamos continuar aqui, vai ficar 0 igual a 100 menos 2 vezes menos 10, né? Ou já está o menos aqui. Então, vai ficar 20H. Vamos considerar como H. Daí, vamos passar para cá. Então, nós vamos ter menos 20H, vamos passar para o outro lado, vai ficar 20H igual a 100. H vai ser igual a 100 dividido por, né? Porque aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o H vai ficar igual a, cota 0 com 0, 10 dividido por 2, 5 metros. Novamente, é o resultado que a gente encontrou anteriormente. Então, aqui nós temos duas formas de encontrar a altura máxima. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Caso não tenha ficado alguma dúvida, esses aqui são os meus contatos, né? Nós temos lá o nosso grupo de WhatsApp, ou pode me enviar um e-mail, ok? E a nossa mensagem final é: fiquem em casa e se forem sair, usem máscaras e quando voltarem, lavem as mãos. Um abraço a todos.